coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Olá, alunos, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Sou a professora Patrícia Mello, vocês já me conhecem e hoje nós vamos com a segunda aula da semana de matemática, tudo bem? Então, antes de tudo, já higienizaram as mãos? Se não higienizaram, correm lá, tá? Aqui eu vou higienizar com o meu álcool em gel. Espero que vocês estejam com a apostila em mãos, que vocês consigam acompanhar as explicações, tá? Essa atividade, ela precisa muita atenção, precisa da interpretação de vocês, tá certo? Claro que vocês devem ter alguém aí que está ajudando e isso é muito importante. Mas também para complementar, prestem bem atenção, tá bom? Então vamos começar. Olha só, lá na apostila de vocês está escrito assim, ó, subtração com tabela. Não esqueçam de colocar a data do dia que vocês estão fazendo essa atividade, tá bom? E vamos continuar. Está escrito assim, ó. A tabela abaixo mostra a quantidade de homens e de mulheres que moravam no espaço urbano e no espaço rural de uma determinada cidade no ano de 2010, tá bom? Então aqui, olha só, eu representei somente a tabelinha mesmo, tá? Tem alguma diferença com a de vocês, mas é isso mesmo, com as informações que estão aí. Então, olha só, temos aqui o espaço. Desculpa, o espaço urbano, o espaço rural, tá? Aqui tem o total, vocês já vão entender por quê. Aqui, ó, homens, de homens no espaço urbano, 980, né? No espaço rural temos 543 homens. E mulheres, no espaço urbano temos 1020 e no espaço rural nós temos 456 mulheres. Tá certo? Agora nós vamos lá para as perguntinhas dessa atividade, tudo bem? Olha só, na letra A, acompanha aí. Nesse município havia mais homens ou mulheres no ano de 2010? Então vamos olhar lá. Então nós vamos ter que fazer um cálculo, tá? Então olha só. Para saber, nós vamos ter que fazer, né, a soma da quantidade de homens e a soma da quantidade de mulheres, tá certo? Qual que é a pergunta mesmo? Se havia mais homens ou mulheres. Então, com esse resultado, vocês já vão saber, tá certo? E lembre que está falando o quê? Nesse município, tá? Então, é o total. Nós sabemos que município é o mesmo que cidade. Tá? E na cidade existe a zona urbana e a zona rural. Então, é o todo, tudo bem? Então, no ladinho está escrito assim, calcule a diferença, tá? Então, agora, vocês vão, depois de vocês saberem o total de homens e o total de mulheres, vocês vão calcular qual é essa diferença. A diferença de quantas mulheres ou de quantos homens, tá? E vão colocar aí na resposta. Na letra B, no espaço urbano da cidade havia mais homens ou mulheres nesse ano? Olha só, no espaço urbano. Olhando aqui, espaço urbano, temos 980 homens e 1020 mulheres. Então, havia mais homens ou mulheres? Então, vocês vão responder aí. E tem mais uma perguntinha na letra B. E no espaço rural? Havia mais homens ou mulheres? Também vocês vão fazer essa comparação e vão escrever aí também, tá? Na letra B. Agora vamos lá na letra C. Calcule a diferença, a quantidade de homens e de mulheres desse município que moravam. Daí, o primeiro pontinho lá. No espaço urbano, qual que é a diferença da quantidade de homens e mulheres que moravam no espaço urbano? Então, vocês vão olhar aqui. Quando nós falamos de diferença, que tipo de cálculo mesmo que nós temos que fazer? Lembrem lá que eu já falei nas outras aulas, tá?
Então, vocês vão fazer o cálculo de homens e de mulheres e vão tirar a diferença e vão colocar aí no primeiro ponto. O segundo ponto, no espaço rural. No espaço rural o quê? Volta lá na perguntinha. A diferença da quantidade de homens e de mulheres que moravam no espaço rural. Também vocês vão comparar, vão fazer o cálculo para vocês tirarem a diferença, tá? Agora vamos à letra D. Calcule a quantidade de habitantes no espaço urbano. Quantidade de habitantes. Habitantes são todos. Então, qual é a quantidade de habitantes no espaço urbano? Vocês vão fazer o cálculo e vão colocar ali. No segundo pontinho, ainda da letra D, e no espaço rural? Vocês vão calcular a quantidade de habitantes no espaço rural. Habitantes é só homem? Não. É só mulher? Não, são os dois. Então, vocês vão ter que calcular para saber, tá? Letra E. Calcule a diferença de habitantes entre o espaço urbano e o espaço rural. Qual é a diferença de habitantes do total do espaço urbano e do espaço rural? Tá? Lembrando que quando se fala de diferença, não é a soma. Então, qual que é o contrário da soma? Tá aí a dica, tá bom? Vocês podem perceber que ali nesse espaço não tem o lugarzinho na frente da folha para vocês fazerem o cálculo, mas vocês podem usar o verso da folha, tudo bem? Façam lá os cálculos bem com calma, se preciso voltem o vídeo e boa atividade para vocês. Então, tchau, tchau, até a próxima, eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer coisa procure lá o seu professor no grupo de estudos, tudo bem? Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Jéssica e vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Essa é a atividade 2, coloquem a data e vamos lá. Leia o seguinte texto para saber como o pernilongo transmite o vírus da dengue. Olha o dengo. Se você anda muito dengoso e não é dessas frescuras, fique de olho. Principalmente se tiver dores por todo o corpo. Pode ser a dengue, uma doença causada por um vírus e que vem pegando muita gente, o que chamamos de epidemia. Então, muitas pessoas estão contraindo esse vírus, né? Então, tem uma epidemia de dengue. O que o pernilongo tem a ver com isso? Podemos pensar na fêmea do pernilongo como se fosse uma injeção para tirar sangue. Ela enfia a agulha, no caso, o seu aparelho bucal, através da pele da pessoa e quando atinge um vaso sanguíneo, retira um pouco do líquido vermelho, com o qual se alimenta. O vírus da dengue circula no sangue dos doentes. Por isso, se a fêmea do pernilongo picar um dengoso, o vírus irá para dentro do inseto, juntamente com o sangue. Ao picar outra pessoa, esse pernilongo injeta o vírus em seu sangue e ela pode ficar doente. Ou seja, o pernilongo funciona como um meio de transporte do vírus, levando-o de uma pessoa para outra, e por isso ganha o nome de vetor. Sem seu meio de transporte, o vírus da dengue não consegue se alojar em outros indivíduos. Portanto, se diminuirmos o número de mosquitos, estaremos evitando que a doença se espalhe. Uma maneira de fazer isso é eliminar os lugares onde as fêmeas colocam seus ovos. Aqui, ó, nós temos o mosquitinho voando aqui por perto, ele picando, certo? A fêmea do pernilongo pousa em uma pessoa e enfia seu aparelho bucal através da pele até atingir um vaso sanguíneo do qual retira o sangue para se alimentar. É o que está mostrando aqui nas imagens. Esse textinho foi retirado de Ciência Hoje das Crianças, publicado no Rio de Janeiro no ano 11, número 80, página 20, em 98. Estudando o texto. De acordo com o texto, responda: como é que a fêmea do pernilongo é comparada
ao picar uma pessoa. Então, no texto, ele está comparando a fêmea com o quê? Quando ela pica alguém. Letra B. Por que o pernilongo é chamado de vetor? Ali no textinho chama ele dessa forma. Por qual motivo? Letra C. O que é sugerido no texto para evitar que a dengue se espalhe? O que nós podemos fazer para evitar que esse vírus se espalhe? Letra D. O que é uma epidemia? Todas essas perguntas estão embasadas nas informações do texto. Número 2. Observe atentamente as ilustrações que acompanham o texto. Qual é a relação entre essas ilustrações e o texto? O que está mostrando na ilustração, ali acima, aqui, o que tem a ver essas imagens com o conteúdo do texto? Letra B. Releia a legenda das ilustrações, que é o que está escrito logo abaixo delas. A fêmea do pernilongo pousa em uma pessoa e enfia seu aparelho bucal através da pele até atingir um vaso sanguíneo, do qual retira o sangue para se alimentar. Letra C. Se nas ilustrações houvesse mais de um pernilongo, como ficaria a legenda? Reescreva. Então, se fossem várias fêmeas, as fêmeas, então vocês vão escrever toda a frase no plural, se tratando de mais de um. Adaptem a frase inteira para concordar com o plural. Número 3. Releia este trecho do texto. Sem seu meio de transporte, o vírus da dengue não consegue se alojar em outros indivíduos. Letra A. Veja os significados da palavra alojar apresentados no dicionário. Alojar é um verbo, ou seja, é uma ação. De acomodar-se, de hospedar-se. Letra B. Qual é o sentido da palavra alojar nesse trecho? Escrevam aqui o que significa, o que é alojar. Letra C. Reescreva o trecho substituindo a palavra alojar por outra de sentido semelhante, ou seja, as outras de sentido semelhante são acomodar-se e hospedar-se. Então, vocês vão escrever de novo o que está aqui nesse retângulo roxo. Escrevam aqui, trocando a palavra alojar por outra de sentido semelhante. Número 4. A que a palavra isso está se referindo no trecho a seguir? Portanto, se diminuirmos o número de mosquitos, estaremos evitando que a doença se espalhe. Uma maneira de fazer isso é eliminar os lugares onde as fêmeas colocam os seus ovos. Uma maneira de fazer isso, de fazer o quê? Então, vocês vão escrever aqui o que significa, do que está falando isso. Isso o quê? Número 5. Releia estes trechos e depois responda. Se você anda muito dengoso e não é dessas frescuras, fique de olho, principalmente se tiver dores por todo o corpo. Por isso, se a fêmea do pernilongo picar um dengoso, o vírus irá para dentro do inseto juntamente com o sangue. Qual é o sentido da palavra anda do primeiro trecho? Se você anda muito dengoso. O que significa anda? Quer dizer que a pessoa está caminhando dengosa, é isso? Ou é outra coisa? Escrevam aqui, ó. Letra B. E qual é o significado da expressão fique de olho neste trecho? Fala assim: se você anda muito dengoso, não é dessas frescuras, fique de olho. O que significa falar fique de olho? Letra C. Tanto no primeiro como no segundo trecho, a palavra dengoso tem o mesmo sentido? Quer dizer a mesma coisa dengoso do primeiro trecho como do segundo? Explique. Letra D. Você sabe por que a palavra dengoso aparece entre aspas? Aqui no segundo trecho, ela está entre aspas.
Se a fêmea do pernilongo picar um dengoso, o vírus irá para dentro do inseto. Por que será que está entre aspas? O que significa este sinal? E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pergunta lá para sua professora no grupo de WhatsApp. Até mais. Tchau, tchau.